Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa parte, falaremos sobre outros testes de médias. Recapitulando, na aula retrasada, rejeitamos a hipótese de nulidade de uma análise de variância com 3 tratamentos, então 3 menos 1, 2 graus de liberdade do tratamento. Ou seja, a média dos tratamentos 1, 2 e 3 não eram estatisticamente iguais. Mas isso gerou outro problema, que a gente precisava saber, então, quais delas diferiam entre si, sim ou não. E para responder essa pergunta, na aula passada, a gente fez um teste Tucker. Mas esse não é o único teste de médias que existe, como a gente viu também na aula passada. E nem existe um teste que seja o melhor em 100% das situações. Então, o nosso objetivo com a aula de hoje será verificar outros testes de média utilizados na área de produção animal. Se a gente quiser realizar o teste Tucker da aula passada no SAS, é muito difícil? Não, a gente só precisa de acrescentar uma linha naquele exemplo da análise de variância que a gente já fez. Então a gente acrescentaria a linha means, falaria para qual variável nós estamos fazendo esse teste médio, tratamento, e vamos escolher o teste que a gente quer, Tucker. E aí, por default, o alfa é 5%. Se eu quiser um alfa diferente, eu clico aqui, e ponho 0.0, vamos por 1, se eu quiser 100% de probabilidade. Mas o 5, que é o que a gente está utilizando, já é default, então eu vou deixar 100. Então eu pego, salvo e rodo. E aí, além do resultado da análise de variância, que a gente já tinha visto em outra aula, nós temos aqui também o resultado do teste Tucker. Então tem aqui, ligando o tratamento B com C, essa barra vermelha, ligando o C com A, essa barra azul. Aqui está a diferença mínima significativa do teste. Tem também o alfa, que foi por default 100%. Tem aqui os graus de liberdade do resíduo, o quadrado médio do erro, quadrado médio do resíduo. E aqui é o valor crítico da amplitude estudentizada. O valor tabelado lá. Só que aqui, em vez de a gente ter só duas casas decimais de precisão, igual numa tabela, ele consegue esse valor para a gente com muito mais precisão. Para fazer o Tucker no software de planejamento não é necessário tanta coisa. O único problema é que ele não é tão automatizável. Pelo menos que eu consegui fazer. Vou pegar a média do tratamento como a média de pegar os valores aqui, equivalente ao tratamento 2. O tratamento C eu peguei esses valores, a média desses valores, e o tratamento A, a média desses valores. Eu coloquei aqui em ordem crescente. Aí calculei a DHS, e então eu tive que busquei na tabela, coloquei o valor da tabela aqui, e aqui já foi um pouco mais fácil, porque os outros valores, porque aqui eu tinha o quadrado médio do resíduo, precisava tirar a raiz dele. E para automatizar o número de repetições, eu fiz basicamente a soma de elementos que aparecesse aqui. Se eu estiver balanceado, sempre vai aparecer o mesmo número de repetições se eu somasse qualquer coluna dessas, tirando a restrição. Então, fiz a raiz do número de repetições, que era 4 também. O que ficou mais complicado é que eu precisaria pegar uma tabela grande e pôr aqui embaixo para automatizar essa busca aqui também. É possível fazer? É possível, sim. O que é mais complicado de automatizar é pegar as médias na ordem certa aqui. Até as letrinhas foi fácil de automatizar, porque sempre a maior média vai receber o A. A partir daí, se a diferença entre ela e a intermediária, se a diferença entre a maior e a menor média for
não for significativa, então todas vão receber A. Então a gente colocaria o A aqui, ó. Só que, se não for, então pode ser que essa seja igual a essa e igual a essa, ou pode ser que seja igual a essa, mas não seja igual a essa, ou pode ser que seja igual a essa, mas seja diferente da primeira. Então a gente tem que ver esses casos. Então, se essa menos essa forem iguais, aí eu tenho que ver se também essa e essa são iguais. Se for, eu coloco a B. Se não for, eu deixo só o A, porque se essa e essa não são iguais, não vai ser a B, vai ser só A. E, caso contrário, eu deixo o B. Qual seria o caso contrário? Essa não é igual a essa, então eu colocaria o B. E aí, na última, se essa menos essa forem... quer dizer, se a primeira até essa for igual, então eu colocaria o mesmo A, porque receberia A aqui. Caso contrário, eu vou ver se essa é igual a essa. Se essa não for, se elas não forem iguais, a primeira não foi igual à última, mas a segunda foi igual à última, então eu vou receber B. E se a terceira não for igual nem a primeira nem a segunda, ela vai receber C. Então dá para automatizar sim as letrinhas. Agora nós vamos utilizar um outro teste para aquele mesmo conjunto de dados, o teste de Duncan. O teste de Duncan, ele é um teste que tem mais facilidade em encontrar diferenças significativas. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem. Muita gente critica a parte que é desvantajosa dele, que ele tem mais facilidade de encontrar diferença significativa quando ela não existe. Então, ele tem mais chance de cometer o erro do tipo 1. Entretanto, ele também tem menor chance de cometer o erro do tipo 2 em relação a testes mais rigorosos como o Tucker. Então, ele tem menor chance de quê? De falar que não existe diferença quando a diferença existe. Então, qual que é o erro que você tem mais interesse em controlar? O erro do tipo 1 ou o erro do tipo 2? Isso vai ser um dos principais fatores que vai te ajudar a determinar se você vai escolher o teste Duncan ao invés do Tucker, se você quer controlar mais o erro do tipo 2. Um outro motivo, geralmente também muito utilidade justificativa pelos autores, é quando o experimento tem uma variação muito grande, uma variação residual muito grande. Então, nesses experimentos em que você não consegue controlar bem o resíduo, eles vão ter muita dificuldade de encontrar resultados significativos, mesmo que eles existam. Então, talvez você utilizar um teste menos rigoroso pode te dar resultados mais fidedignos. Para obter a DMS, a gente vai utilizar a tabela de amplitude total estudantizada, Z, para uso no teste Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. Poderia ser de outro nível? Poderia, desde que você tivesse motivos para estar trabalhando em outro nível. Que aí a gente vai buscar nas colunas dela o número de médias abrangidas pelo contraste. Então o contraste vai ser comparando 3 médias, envolvendo 4 médias, e nas linhas nós vamos procurar o quê? Número de graus de liberdade do resíduo. Então, para aquele exemplo de análise de variância com 3 tratamentos que a gente fez, que o resíduo tinha 9 graus de liberdade, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já sei que aqui que eu vou, nessa linha que eu vou estar buscando os valores tabelados para minha DMS. Vocês vão perceber que esse teste é um pouco mais trabalhoso, porque se eu estivesse trabalhando com 3 tratamentos, eu teria que utilizar tanto aqui, esse valor para um contraste entre as 3 médias, como poderia ter que utilizar também esse valor para contrastes entre duas. Se eu tivesse mais médias, 4, 5, 6, 7, eu ia aumentar o número de valores que eu ia necessitar dessa tabela.
Então, nas comparações que abrangerem 6 médias, eu pegaria, por exemplo, esse valor para fazer a DMS. Para contrastes que abrangessem 5 médias, esse. Para contrastes que abrangessem 4 médias, esse. Para contrastes que abrangessem 3 médias, esse. Para contrastes que abrangessem 2, eu utilizaria esse valor. No nosso exemplo anterior, que a gente tinha 3 tratamentos, o F calculado era significativo na análise de variância, então a gente vai precisar do D3 e a gente poderia precisar do D2 também. Eu já vou calcular isso aí que a gente vai precisar, porque o Tucker, que é um teste muito mais rigoroso, ele encontrou diferenças significativas entre os tratamentos mais distantes. Então eu posso aqui também já assumir e já fazer de uma vez para ganhar tempo. E também para mostrar algumas coisas, olha. Então, é basicamente a mesma equação, ó, é a mesma aqui e aqui. Entretanto, ó, na hora que a gente pega aqui, ó, raiz de 93, de onde vem essa raiz de 93? Aqui, ó, que é a raiz do quadrado médio do resíduo. E da onde vem o número raiz de 4 aqui, ó? É a raiz do número de repetições de tratamento. A gente tem 12 unidades experimentais, o experimento é balanceado, e a gente tem 3 tratamentos. Então, são 4 repetições por tratamento. A mesma coisa de baixo, ó. Não muda nada. O que muda são esses valores aqui da tabela, que está relacionado ao quê? O grau de liberdade do resíduo é o mesmo, não muda. Está relacionado apenas ao número de médias abrangidas no contraste que você está realizando. Então, 3,34 vezes essa parte, que é igual para as duas equações, deu 16,1049. Enquanto 3,20 vezes essa parte que é igual às duas equações, deu 15,4298. Agora o que nós vamos fazer? Pegar as médias que a gente tem disponível, substituir aqui, só que nós vamos colocar aqui, ó, da maior para menor. Poderia ser o contrário também se quisesse, mas eu prefiro fazer assim. E aí eu vou pegar e comparar os contrastes mais distantes. Então eu vou pegar aqui o 905 menos o 879,5. Se você quisesse fazer o contrário, você teria que colocar um módulo para você evitar problemas, gerar um resultado negativo e você fazer uma comparação no software matemático que não perceba isso e falar que não tem diferença e poderia existir. Então o resultado desse menos esse vai ser igual a quanto? 25,5. Esse resultado é maior, 25,5 é maior que 16,1049. Então, existem diferenças. Então, eu não posso fazer essa linha que está aqui, ó, agrupando todos os tratamentos. Então, ela não é válida. Então, eu vou ter que passar para os testes comparando médias mais interiores a essa. E nesse caso é simples porque só tem duas aqui, ó, que é o B com C e o C com A. Então, essa linha aqui não é válida, eu não posso agrupar as 3 médias. Eu vou testar agora se essa daqui eu posso utilizar. Então, eu vou usar o D2 em vez do D3, porque agora eu só vou estar agrupando uma distância de 2 médias. Então, 905 menos 891 vai ser igual a 14. 14 é menor do que o valor da diferença mínima significativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa linha. Eu vou considerar que as médias 1 e 2 dos tratamentos B e C são iguais. Então, essa aqui não é válida, mas essa aqui é válida. Agora a pergunta, essa outra aqui é válida? Então, eu vou continuar usando D2, porque abrange apenas 2 médias. E a minha diferença é o quê? 891 menos 879,5. Isso é igual a 11,5, que é menor do que
a diferença mínima que a gente precisa para poder rejeitar. Então, a gente vai falar o quê? Que o tratamento A é igual a C, o B é igual a C, mas o B não é igual a A. Então, a gente poderia substituir isso por letras também, para ficar igual ao teste Tuckey. E coincidiu dos resultados aqui baterem, né? Então, vai ficar aqui, ó, poderia pôr A e A, posso agrupar esses dois, e posso agrupar também aqui Bzinho e Bzinho. Posso agrupar esses dois tratamentos, posso agrupar esses dois, mas não posso agrupar o de maior média com o de menor média. Então não é complicado de fazer. A primeira coisa é naquele conjunto de dados lá você fazer as médias por tratamento. Segunda coisa é você ordenar as médias da maior para menor para facilitar a sua vida. Terceira é você pegar e fazer o contraste de maior distância. Então, ó, encontrou diferença. Se não encontrasse diferença, você já podia parar por aí e juntar todos numa única barra. Mas como encontrou diferença significativa, então a gente fez o teste entre as médias mais próximas, entre MB e MC, que foi resultado menor do que a DMS, e entre MC e MA, que o resultado também foi menor que a DMS. Então, agrupa-se essa e agrupa-se essa, mas não agrupa-se todas em conjunto. O que é um pouquinho mais chatinho que vocês perceberam no Duncan é essa necessidade de você ter mais de uma amplitude mínima significativa e você trabalhar sempre com a certa. À medida que você tem um número maior de médias, vai crescendo essa dificuldade. Então, ele é um pouco mais trabalhoso e mais fácil de você cometer erro fazendo à mão. E se lá no SAS nós quiséssemos então fazer o Duncan no lugar do Tuckey, basta a gente ir lá naquele anterior e tirar o Tuckey e escrever Duncan. Pronto, vai ser 5% porque é o default. Vamos salvar, vamos rodar e a gente tem o resultado da nova, como os casos anteriores, né? E aqui a gente tem o resultado do Duncan, que foi o mesmo, né? Uniu B com C e C com A, mas não uniu as médias dos tratamentos Bzão e Azão. Aqui, ó, no lugar da Critical Range, amplitude crítica, né? Em vez de ter uma só igual no Tuckey, tem duas, né? Porque no contraste que abrange 2 ou 3 médias. Aqui temos também o alfa, grau de liberdade do resíduo e quadrado médio do resíduo. Para fazer o Duncan no software de planilha, eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque na hora que eu comparar um grupo abrangendo 3 médias, eu tenho que comparar com o O13. Ó. Mas na hora que eu abranger apenas 2 médias, ó, eu tenho que comparar com o O14. Então, e aqui eu tenho para obter esses valores do D3 e D2, eu tive que usar a tabela Z. Eu não automatizei ela aqui, poderia ser feito. Agora eu vou realizar um terceiro teste de médias. Eu vou repetir todos os procedimentos que foram feitos para o teste Duncan, só que em vez de usar a tabela do Duncan, eu vou usar a tabela do Tuckey. Então eu tenho 9 graus de liberdade por resíduo, e esses aqui ó, eu vou desconsiderar porque eu não tenho esse número de médias. Eu tenho um contraste entre comparando 3 médias de distância e 2 comparando 2 médias de distância. Vocês sabem de qual teste eu estou falando? Eu estou falando do SNK, que ele é considerado um teste de rigor intermediário entre o Tuckey e o Duncan. Entretanto, se o Tuckey e o Duncan encontraram o mesmo resultado aqui, então o esperado é que para o SNK a gente também encontre. Mas é bom a gente ver testes diferentes. Então, vem de que Student Newman
Kells. Só de olhar pelas tabelas, a gente já tem certeza que vai ser um resultado igual ao do Duncan. Por quê? Porque coincide com traçando duas médias e 9 graus de liberdade, esse valor da tabela Tucker com o Duncan. Já esse outro valor aqui não coincide, vai ser mais rigoroso aqui. Entretanto, na hora que você olha aqui entre as médias, já não tinha dado diferença significativa nem no Tucker nem no Duncan. Então esse teste vai dar o mesmo resultado no final das contas. Mas os valores aqui no D3 vão ser diferentes. Por quê? Porque em vez de a gente usar o Z, a gente vai usar para essa DMS do SNK, a gente vai usar o Q da tabela Tucker, que é 3,95. Então, vou pegar esse aqui com esse aqui, 3,95. E o restante, raiz quadrada de 93 e raiz quadrada de 4, que é o número de repetições por tratamento. Então, não mudou nada. Então, 3,95, esse aqui vai dar esse valor, que é maior do que a gente tinha utilizado no teste Duncan. E no D2, que a gente já pode calcular de uma vez, já que isso aqui a gente vai rejeitar, é o mesmo valor, porque a tabela coincide. Então a maior média, que é 905, menos a menor, que é 879,5, vai ser igual a 25,5. Esse valor é maior do que a diferença mínima significativa do teste SNK. Então, o que acontece? A gente vai rejeitar H0 de aqui, a média do tratamento B igual à média do tratamento A. Então, a gente cancela essa linha aqui, a gente não utiliza ela, não liga o B ao A. Agora nós vamos testar se B é igual ao C. Então, se as médias do tratamento B e C são iguais. E aí a gente vai usar o que? O D2 agora. Só que como o Q era igual ao Z, por coincidência na tabela, nesse ponto a gente tinha os mesmos valores, então não tem como alterar esse valor de diferença mínima significativa. Então, o que acontece? 905 menos 891, que é igual a 14, é menor do que a DMS. Então, a gente pode falar que essas médias são iguais e pode fazer essa ligação. Falta a gente ainda descobrir se essa ligação aqui existe. Novamente, o Q era igual a Z, com 9 graus de liberdade e 2 tratamentos, então a gente vai ter o mesmo valor aqui para o D2, que a gente teve no Duncan. Então, para a gente testar se existe igualdade entre a média C e a média A de H0, e aí pode ser alternativa que elas são diferentes, a gente vai fazer aqui, 891 menos 879,5, isso é igual ao que? 11,5, que é menor do que a DMS. Então, a gente não rejeita H0 e a gente mantém essa ligação. A gente poderia também representar com letras. Então, a gente tem aqui o A e o A, mas não tem A aqui. Então, mas a gente tem uma outra ligação, né? Então, temos uma outra letra. E que do tratamento azão, que é igual ao tratamento cisão. Então, podemos pôr o Bzinho para as duas ligando. Então, temos essa ligação e essa ligação. Então, A, B, B. Se agora nós queremos fazer no SAS o teste SNK, a gente apaga o Duncan aqui, digita SNK. E a gente seleciona aqui, salva para não perder a alteração e muda. Então temos primeiro a análise de variância, e lá no final o resultado coincidiu. Os tratamentos Bzão e Czão estão unidos para essa linha vermelha e o Czão e o Azinho pela linha azul. Aqui a gente tem os valores das estatísticas, temos o alfa padrão, default, temos grau de liberdade resíduo e
quadrado médio do resíduo. Aqui nós temos as amplitudes críticas, só que os valores aqui não vai mudar, mas aqui vai mudar. Talvez aqui tenha até mudado um pouco, porque tem mais precisão do que a tabela que a gente utilizou. Então pode ser que mudou um pouquinho para o teste Duncan. Depois a gente pode voltar o vídeo e olhar. Aqui não, aqui mudou bastante, porque até na tabela lá a gente captava uma diferença grande da tabela do Duncan para do Duncan. Do SNK para o Duncan mudou basicamente o que? Os valores tabelados. Então, uma vez que você mudou aqui, que em vez de você pegar na tabela Z, você pega na Q, mudou os valores aqui, o resto fica exatamente igual, mudando apenas o que for consequência dessa alteração aqui da tabela. Quais outros testes a gente poderia utilizar? A gente pode vir aqui e começar a escrever, que aí ele aparece as opções. A gente pode ir na documentação produto, e aqui eu já coloquei no local correto. Então tem Bonferroni, Duncan, Duné, algumas oscilações, variações de vários testes. Tem SNK, tem Chefé, tem Tukey. Uns testes são mais fáceis do que os outros de performar, mas como a gente tem hoje eles em softwares, o que fica mais decisivo na hora da gente escolher são as qualidades dele com relação ao maior controle de erro do tipo 1 ou erro do tipo 2, igual a gente falou na aula anterior. Toda vez que a aula estiver difícil, pensa que podia ser algo muito pior. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida. De preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.